Pessoal, treino de dorsal. Eu não vou puxar esse treino. Então, quem eu trouxe pra gente aqui? Uma amiga. Não vou falar muito, bicampeã brasileira. Faz favor. Eu não preciso apresentar, mas ela vai se apresentar porque no meio do fisiculturismo aí todo mundo conhece, mas melhor para vocês se apresentarem. Poli, é todo seu. Meu nome é Poliana, fui convidada hoje para um treinão e a gente vai fazer um pouco de dorsal e um pouquinho de ombro também. A gente vai dar umas dicas aí pro pessoal. Eu hoje não vou treinar muito, mas eu vou estar sempre por aqui dando aquelas dicas e depois ela que vai me ajudar com as minhas duas atletas, tá ali, porque elas vão disputar o campeonato estadual. Então elas vão fazer o seguinte, ela que vai treinar pose com ela, porque imagina, eu não tenho delicadeza nenhuma. Então nada melhor do que ela para ajudar, né, Poli? Então, bora pro treino, pessoal. As minhas duas atletas estão aqui, eu acho que não precisa se apresentar, porque eles já se apresentaram demais, vocês já conhecem. Então, hoje, treino de costa e ombro com elas. Elas estão ferradas. Olha, é tudo seu. 11 semanas a partir de hoje. 11 semanas. Então, não pode brincar mais não. Agora, já era. Bora treinar dorsal? Olha, é tudo seu agora. Toma. Nós vamos começar aqui com a remada cavalinho e vai ser o nosso primeiro exercício de dorsal. A gente vai começar progredindo a carga e as meninas vão fazer aí junto comigo um treinão de body fitness, hein? Vamos lá. Então vamos lá, a gente afasta bem as pernas, tenta manter o tronco mais reto possível, traz o cotovelo e joga para dorsal e segura uns 2 segundos mais ou menos. Oito, 9, 10, 11, 12. Pode ficar curvadinha se você tá, vai. Isso, vai, puxa. Abaixa. Isso. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alex, hoje o que as meninas estão precisando trabalhar mais? Em relação a hoje, principalmente, estou trabalhando com a Monique, ela precisa muito travar em relação a percentual de gordura, ela precisa baixar drasticamente. Volume de massa, ela tem muito volume de massa muscular. Só que, em relação à perda de gordura, péssimo. Já o biotipo e a genética da Josi, ela é muito boa, ela perde gordura facilmente. Então a preparação dela começa ainda daqui a 1 ou 2 semanas. Ela está comendo bastante e pode continuar comendo, não tem problema nenhum. Só que são biotipos totalmente diferentes. Uma pode comer muito, outra pode comer pouco. Então, é por isso que eu falo, cada corpo é um corpo, tem que trabalhar individual. Não existe aquela dieta para uma pessoa, não existe aquela dieta para outra pessoa. Tudo é individual. Então, por isso que agora botar carga nessas meninas, né? Bora, essa é da Poli. Normalmente, qual a dificuldade que a mulherada encontra na hora de trabalhar dorsal? Né? A gente vê que normalmente as pessoas falam, se trabalhar muito, braço superior e tal, vai ficar muito grande. O que você fala pra galera? Então, primeira pergunta, a maior dificuldade que elas têm é de jogar realmente a força pro músculo dorsal. Porque se você puxa de qualquer jeito, você joga a força, acaba jogando a força pro bíceps. Aí acaba, né, ficando o bíceps grande e a dorsal que é bom, nada. E aquela coisa, né, mulher tem medo de treinar superior e eu acho que ela vai ficar forte. Mas não é bem assim, você precisa ter força no superior, porque se você não tiver força no superior, como que você vai fazer um stiff, um agachamento, sendo que o seu superior é fraco?
Óbvio que na minha categoria ela requer um superior desenvolvido, mas isso é todo um trabalho, não é tão fácil assim ficar musculosa como as meninas acham. Então pode treinar pesado que você não vai ficar forte, vai pegar resistência muscular. Hoje, com a qualidade muscular que você tem, quantos anos demorou para chegar nisso? Então, a nível competitivo, tem 5 anos que eu participo de campeonato. E assim, o fisiculturismo, ele demanda muito tempo. Ele não é um esporte que você tem que correr contra o tempo, né? Cada um tem o seu tempo, sua individualidade biológica. E às vezes as pessoas, né, até no meio normal, né, que não é atleta, ela quer acelerar o processo. Você não pode de maneira nenhuma acelerar o processo. Tem que cumprir as etapas direitinho. E demorou um pouquinho, mas eu ainda estou em construção, estou no caminho. E a estrada é longa e a gente está aí para batalhar. Oi, dá uma explicada em relação a essa série de treinos sua, igual menos carga, mais repetição. Eu adoro isso. Por quê? Então, para a gente trabalhar progressão de carga, não tem como começar com um peso, né, maior do que a gente aguenta. Nós temos que ir fazendo progressões pequenas. E às vezes o que eu vejo muito na galera da academia, eles já chegam, não tem aquela resistência muscular ainda. Chapam carga. E não adianta colocar muita carga e não executar da forma correta. Porque isso também implica, né? Entra dentro da questão da hipertrofia. Se nós fazemos de qualquer jeito, não vai gerar hipertrofia. Então, o ideal que a gente quer é progredindo carga para ser um treino pesado, mas que tenha qualidade no seu treino também. A base da pirâmide da hipertrofia é a execução. Exatamente. Então, pode chapar carga, mas mantém a execução. Se a sua execução não tá boa com aquela carga, diminui a carga até você acostumar, depois aumenta a carga. Por favor. Vamos lá. Ei, Monique, como é que tá o treino? Já começou leve? Não, eu tô morrendo sem carboidrato, zero carboidrato praticamente. Mas dá pra fazer. Dá. Esse é só o primeiro. Só o primeiro exercício. Só aquecimento. Hoje, falei como é que tá o primeiro exercício. Estamos conseguindo fazer, né? Estamos vendo o próximo. Seu peso tá normal? Eu tô pegando um pouco a mais do que o normal, né? Um pouco a mais, sim. Vamos ver na próxima aí, a rodada, como é que vai ser. Hoje o treino de dorsal é um pouco menor, mas a gente vai fazer aqui a remada baixa. Esse aparelho aqui é mais articulado, eu gosto bastante dele. E nós vamos começar aqui, ó, para fazer os 2 exercícios de dorsal, depois a gente vai para ombro. Aqui uma coisa legal. O
conjunto da pole é muito foda, né? Mas, cara, quando você paga isso e olha pra esse ombro, bicho, é surreal, velho. O que acontece? Mas a bolha, eu vou falar uma coisa, todo mundo, ela vai falar. A bolha, antes de competir, a gente já se conhecia. Então, ela ficava muito triste na época por causa do jeito dela não encaixar na wellness, você lembra? Aí, o que acontece? A gente falou assim, não, mas tem uma categoria pra você. A gente foi, você foi procurar. Lembra da Michelle? Isso! Ela falou pra esse Poliana, a sua categoria não é a bodyfit, sabe? E eu não conhecia essa categoria. Eu só conhecia o wellness e a biquíni. Eu olhava pra aquela categoria e falava, gente, não sou eu já sei, eu sabia que não era. Mas sempre teve vontade de competir. É porque era as que eu conhecia, eu não sabia que tinha um. Então, pra você ver que a categoria que escolhe o shape. A categoria que escolhe o atleta. Com certeza. Aí o que eu focou mais na parte que você tem uma genética boa. Olha aí o que que tem. Nossa campeã, né? Hoje, A atleta também falha na execução. falhar como? Tipo, executar às vezes o exercício de forma errada. Aí, bom, mas aqui, pra você falhar ou roubar, você tem que saber. Porque se roubar sem saber, se lesiona. Concorda? Isso aí, o que pode acontecer também é que muitas vezes pelo atleta ser um pouco extremista, ele se emocionar muito na questão da carga, aquela coisa, e aí ele acaba falhando antes mesmo de haver a falha, porque a carga está muito maior, né? Mas é por isso que a gente fala o seguinte, é por isso que todo preparador precisa de preparador. Todo atleta precisa de alguém para você precisa de alguém para puxar sua orelha, precisa. Com certeza, porque às vezes a gente tem uma visão meio distorcida da gente mesmo, e a gente não consegue ter aquele feedback de nós mesmos. Por mais que você saiba, Às vezes, né, tem atleta que ele sempre acha que ele tá bom, ele não tá pronto, é normal a gente achar isso. você olha para isso, você fica com problema. Mas só quem olha de fora fala assim, não, aguenta, bom, calma, não, puxa. Porque senão fica maluco. Nas últimas 6 semanas, A gente parece que tá murcho, não tem... com certeza. Esse é que é o rolê da coisa. Bora fazer mais um? Aí pega o celular depois. Pessoal, agora a gente vai começar com o nosso treino de ombro. E o primeiro exercício vai ser o queridinho, né? Aquele básico que funciona, que é a elevação lateral. Então, como as meninas aqui geralmente, né, a categoria delas pegam menos peso, dá pra cada um pegar seu peso aqui, de boa, tranquilo, e vamos lá. A gente tava aqui falando que é verdade, se você come uma, tá falando do seu biotipo. A Josi, pô, né? Beleza. Se você comer alguma coisinha, A Josi que ela tá passando da barriga na banheira. Eu comi o pai grávida. Aí eu fico limitinho. hoje você olha pra ela e fala assim, você errou, né? É por isso que eu falo, né? O esporte ele não é um esporte de correr contra o tempo, porque cada um tem seu tempo, cada um tem sua individualidade biológica. Com certeza. Essa daqui, tô puxando comida, tá quase zero. Aquela dali ainda tá comendo pra caramba. Um pouco mais na praça. Você está sintonizando a Rádio Academia. Dá pra todo mundo atrasado. Agora só quero. Vai. Alex safou hoje de manhã. Eu já treinei de manhã, porque eu sabia que hoje não ia sobrar pra mim. Então eu falei assim, já treinei, mas um dia assim, Poliana, pode deixar um dia assim. Vou ter o passe, me ferrei.
Essa daqui na hora de subir, a menina precisa se cortar totalmente, não, mas na hora de subir, ela tá com o muito baixo. Bateu uma tremedeira nela, todo mundo pensou que você tá bem, Jô. Eu peguei a Bolívia lá do lado, eu já tinha saído daquela parte do backstage lá dentro. Eu deixei elas lá e saí pra ver a apresentação. Daqui a pouco, assim, errando o poço, começou só a Você tá passando mal, até se não se preocupou pra competir com ela. Eu não sei se Ela não tô bem. Mesmo que ela não tenha o fisiculturismo tem isso, essa questão de treinamento, né? Pelo menos a Não, maioria. foi ótimo, foi top, né? Só que você for comer. Pessoal da Sky, pessoal da Proton, nosso Júlio que tá aqui, obrigado por abrir as portas pra gente poder gravar esse conteúdo, trazer um pouco do fisiculturismo pra vocês, um pouco de interação, um pouco de exercício, um pouco de motivação. Então, nada melhor do que vem pra Sky, vem. Motivação. Às vezes a pessoa tá fraca na frente do dinheiro. Mas ela deu agora. Ela nunca treinou dorsal assim, nunca treinou dorsal a sério, mas eu falei assim, não, vai treinar dorsal comigo, agora ela tá treinando dorsal com você, né? Você nunca teve a evolução da dorsal dela. A dorsal tá boa, não deixei. E minha esposa tem que se segurar e falar assim, não treina, porque se deixar ela treina bastante. Entendeu? Ela gosta de bem, tá. A vida de você tá bom, né? Tá aí um ponto legal. Eu vi a Franciele falando essa semana sobre o superior dela. Né? Ela disse que às vezes ela baixa bastante a intensidade Para não ganhar volume demais, porque o que acontece? Pela categoria wellness dela, ela tem que ter um volume legal, só que ela também não pode ser desproporcional, fazer demais o X como no bodybuilding. Então, de vez em quando, ela tem que segurar, porque a genética dela é muito boa também, igual a genética das outras. A genética das outras está superior a então, de vez em quando, eu tenho que segurar para o treina menos, ou menos repetição, porque senão, harmoniosamente, ela sai fora da categoria. Já a pole não, a categoria da pole é assim. Então, bora pra cima. Tá vendo que é a proporcional? Folha vazia, então dá pra. Como tem folha vazia, dá pra você ver um pouquinho, caramba, ficou muito interessante esse plano que já tinha. Sim, com certeza. Olha, acho que é a tela, carinha. Então, vou deixar uma sai, uma sai. Você faz essa parte do normal. Entendeu? Começa. Outras vezes. Por isso é necessário buscar objetos atualmente para as mulheres também aproveitarem esse tempo. Você está sintonizado na Rádio Sky. Pode que encaixa melhor a puxada de ombro, né? O meme que eu vi hoje é
Puxada lateral é que nem miojo. Um é pouco, dois é muito, né? Exatamente. Mas é um exercício, na verdade, que você não tem que focar na carga, né? Porque por ser uma carga vai pesar bastante. Geralmente a mulher já tem mais dificuldade para ela não ter tanta resistência superior. Então, às vezes, eu oriento até as alunas começarem com pezinho, né? Para depois não ter polia. Porque pegar 2 barrinhas na polia é... Não. Ela pode. Você não sabe o problema assim em relação ao seu problema. Você está com fraco, você tem. Só que o problema é que o seu volume, mesmo você comendo muito, eu não consigo ter a volume de pessoa. Tá difícil. Tá difícil. É que o bom ferrinho, né? Bora pra cima. Tá mal. Tá mal. Bora. Tá conseguindo melhorar. Para adiantar trabalho, o que a gente está fazendo? Agora, para finalizar a parte superior do ombro, desenvolvimento. Pega na lateral, ok? Carga. Concentrar bem, não precisa descer mais. Ótimo. Por que a gente está usando a máquina? Porque a máquina em si ela consegue controlar mais o exercício, ela consegue isolar mais o exercício. Quando você está começando, o melhor sempre, em relação ao halter, como aquele outro vídeo, vocês já devem ter visto aquele outro vídeo lá atrás sobre o ombro que a gente fez, é melhor quando está começando, porque ali você vai mais estabilizadores. Mas quando quer dar um foco específico no ombro, é máquina. Máquina porque ela consegue certinho e a anilha, pezinho para cima, eu consigo controlar muito mais, você consegue falhar muito melhor, é menos perigoso. É verdade mesmo, não tem já. É lógico, carga. Vai começar com pouco, olha só. Não, eu sei, eu vou começar com pouca. Tudo bem. Nossa. Tô falando? Depois que você começa a treinar, você humilha assim, humildade zero. Humildade zero. Qual o momento de colocar ou pesos livres ou máquinas? Pelo meu ver, Qual o critério de escolha? olha, quer começar? Eu? Pode falar. Olha só, eu gosto de peso livre quando você está começando. Porque assim as pessoas conseguem trabalhar estabilizadores. Porque a gente precisa trabalhar partes específicas do músculo. Máquina eu acho muito mais específico, mais focado naquela coisinha. Começou, iniciante, peso livre. Depois máquina. O que você acha? Então, a questão do maquinário, eu gosto porque eu consigo, como eu treino sozinha, eu consigo aumentar muito mais a carga fazendo sozinho. Geralmente, por exemplo, desenvolvimento. Se é na última repetição, eu peço alguém só para levantar, para tirar, para não forçar tanto e deixar a força mais para execução. E o peso livre, às vezes, você vai ter mais dificuldade para aumentar a carga, porque você está livre, né, sozinho. Se você tiver um acompanhamento de um profissional, fica mais fácil.
Mas o aluno todo está começando, coisa, livrinho, porque a gente ainda está controlando, mas depois que o aluno intermédio para avançado, Porque o livro também, ele pode, como ele pode controlar a carga, geralmente, se mulher tem mais dificuldade superior, a gente coloca ali uns 3 quilinhos, né? Com certeza. E às vezes, dependendo do maquinário, até muito pesado para ela. bora que é sua, bora que é A pessoa sempre chega, olha o abdominal que eu faço. puta que pariu. Daí a gente tava conversando isso ontem, é verdade. Eu queria um exercício para deixar meu abdômen trincadinho. Dieta. Então não começa no cozinha, lógico que os abdominais vão fortalecer. Mas o abdômen está por baixo da camada de gordura que ele está ali. Se você não tirar a camada de gordura, ele vai aparecer. E aquela coisa, é uma coisa que todo mundo sabe, mas tem gente que não sabe. Tem gente que realmente, a pessoa não sabe. Eu já vi gente que, sei lá, fazendo um exercício, por exemplo, ao fazer tal exercício para eliminar essa gordurinha. Tipo, velho. Não, a única coisa que eu concordo é que se você faz o exercício assim, você vai hipertrofiar. Você vai criar músculo. Ao criar músculo, o músculo depende de gordura para estar ali. Então vai ser mais fácil tirar a gordura dali, né, pô? Mas em compensação, não é que você pode ficar fazendo 3 mil abdominal ali, ele não vai, não. Não vai mesmo. É dieta mesmo. Não tem outro caminho, gente. Sinto lhe informar a dieta. Isso é amado processo. Você treinar pesado, às vezes descansa de 1 a 2 minutos, né? Antes de tirar uma carga muito forte. Aí o que acontece? Em relação a você, todo mundo faz daquele treino mais curto. Se não conseguir utilizar a carga, pô, dá um descanso maior. Se quer utilizar a carga, se quer o exercício, se quer aquele treino de hipertrofia, de carga mesmo. Pô, se quer um treino anabólico, pô, aí ele descansa de 30 a 40 segundos, 30 segundos e bora pra cima. Geralmente quando você faz o revezamento entre duas pessoas, o descanso é muito curto, né? Depende, é isso que a gente tava pensando assim. Depende da pessoa que está treinando. Igual aqui hoje, a gente está treinando, são 3 pessoas que treinam, bora pra cima. Mas não é sempre que você pode treinar entre muita gente. Porque senão também fica espaço muito longo. Depende do tipo de treino. Se é um treino mais anabólico, que é aquele mais para queima, 30, 40 segundos, 30 segundos, bora pra cima. Bom, treino de carga, é um descanso maior, 1 minuto e meio, 2 minutos, você chega assim até 3 minutos. Depende do... Você treinou quase. Você tá o quê? Já tá no Hoje tá chefão. enchendo, hoje tá enchendo, Nós tá... estamos diminuindo, né, um pouco as calorias para melhorar o funcionamento. Para depois a gente voltar a subir as calorias de novo. Você tá fazendo um cutzinho, né? Exatamente, porque chega um período no off-season, e se você já chegou ali naquele seu limite, você tem que descer as calorias, porque o músculo já começa a dar sinais de, né, de embaçamento, já perdeu a linha do abdômen, já perdeu a qualidade, você tem que reduzir um pouco as calorias para melhorar aquele condicionamento, para depois poder subir. Não existe o buquê, né? Não, porque senão acaba tendo colocação do pé, para ele voltar depois. Aquela coisa de vou bater uns 100 quilos, vou bater uns 50 quilos. É errado. Errado por causa que é melhor fisicamente do que balanço. É melhor você sempre trabalhar com sinal um percentual. Na hora que eu chegar a X percentual de gordura, eu paro, então você convida eu consigo. Também não é para que eu tenho que peso, você tem que ter uma qualidade, mas eu não tenho certeza que você vai Isso qualidade nenhuma. Com certeza. Agora, É até bom, né? você não faz um jeito mais cheio. Você não encaixa a mulher feminina, você encaixa a mim. Mas se quiser Teve um volume, né? Teve uma cuidado. categoria nossa, bora, vai. Qual o problema? Alguém se massagem por lá. Não,
E os meninos sabem pular. Você continua treinando. Não, mas o descanso nosso é aquele Descanso de palco. ou se não aquele descanso de você focar na neura, mas você tá sempre bipolar em relação à quantidade. Tô com X de carbo para poder crescer, tô com X de carbo para poder crescer. Você sempre tá assim, sempre. Senão a gente vai pegar. Fazer orientação sem desregrado. Sem morte, né? Sem morte. Quanto ao maior tempo que você ficou sem treinar? Desde que você começou a competir? Então, gente, aí eu passei por um processo, foi no ano passado, bem doloroso. Eu tive dengue hemorrágica e eu quase morri. Fui 4 dias na UTI, eu fiz transfusão de hemácias. Então, assim, depois da recuperação, eu fiquei praticamente quase menos que 30 dias. Aí depois, me recuperando desse baque, eu tive uma crise de apendicite. Eu tive que fazer uma cirurgia às pressas. A apendicite eu acho que foi pior, porque eu fiquei, o médico falou 40 dias. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei 50 dias sem treinar. Então, assim, pra mim foi um processo muito doloroso e assim, vai fazer superação. Então, essas coisas a gente tem que superar. Então, assim, pra mim foi difícil o período que eu fiz inteiro. Só que comendo mesmo a dieta a gente continua, porque né, a gente não pode ter que segurar o físico ali no máximo. Mas, assim, foi dias assim, muito terríveis pra mim. Graças a Deus que eu tá aqui hoje, pra mim, assim, é uma vitória. E a minha próxima versão no palco, assim, eu vou dar tudo de mim, porque é uma superação por essas duas etapas. Faz muito Então, tempo. isso que eu vou fazer. Não é nada, isso não é nada. É assim, 3. Tá? Tá, se você consegue fazer só você. Vai, bora. É assim, só pensa. Respira. Bora. Vai, continua. Vai. Isso que a musculação é importante. Por quê? Porque se você ficar doente, parar numa UTI, o que vai determinar se você vai sair daqui ou não é a sua quantidade de massa muscular. Se você passa por aquele processo, você fica rápido. Tia, Então, você não fica acontece. é isso aí, para todas as idades. Você já tá errado, tá? Porque o médico perguntou o que você. Então, o que você tá conseguindo, né? Exatamente. Eu acho que para 50 a mais, né, eu acho que é aí onde que realmente começa a perder muita depois massa, de né? 65, você tem essa acrominia, né? Que é a perda gradativa da massa muscular. Então, pelo tipo, você já vai perder massa. Então, é aquilo que a gente fala. A massa muscular é a nossa poupança. Faz a nossa poupança hoje, para quando chegar lá na frente, perder menos. Porque senão, você é louco. É por isso que os idosos é muito recomendado. Levanta peso gradativamente, cada um por si. Mas tem que tomar. Hoje em dia a musculação é uma questão de saúde, não é questão nem de estética. É uma questão de saúde. Você precisa ter uma quantidade de massa muscular. Se você pega uma doença viral, ou até mesmo qualquer coisa, o que vai determinar se você vai se curar é a sua quantidade de massa muscular. Elevação frontal no cabo. Ela já foi fazer. É igual a mulher quando tiver assim, agora é a hora da verdade. Acaba aí que elas vão botar o biquíni que daqui a pouco vai ser avaliada pela Poli, então já viu. Vai ter esporro verde, vai ter puxão de orelha. E agora vem a hora da verdade, não tem jeito. Agora a hora da verdade, que a Poli vai me ajudar nessa parte em relação à pose.
ela vai avaliar o shape como é que tá. Eu sei que ela vai xingar porque ela é pior que eu, vai falar pra caramba também, mas é bom que pelo menos elas, ó, puxa a orelha delas, porque essa reta é a pior parte do corpo. Vamos olhar para a ficar e dali já ficou o norte, né? Porque você vai fazer coisas. Mas as meninas são bem esforçadas, sabe? Daqui a 11 semanas a gente vê no palco. Olha, o que você achou desse treino? O que você achou das meninas? A estrutura também, né? Então, fiz aquela estrutura da academia maravilhosa. Já treinei aqui antes, depois eu falei, vem pra treinar. E aqui, ó, não deixa eu desejar, bacana. Se vocês quiserem vir, gente, aqui nas cartuchas, é muito bacana. Com relação às meninas, por ser de uma outra categoria, treino pesado, treino primitivo, execução bacana. E assim, o treino rendeu bastante. Então hoje foi um pouquinho de dorsal, né? Porque como a minha categoria é superior desenvolvido, a divisão tá assim. Então hoje eu tento um pouquinho de dorsal, porque eu já treinei mais durante a semana para manter a dorsal cheia. E peguei ombro, né? E ombro, hoje a gente está com um volume de treino de ombro menor. Mas próximo do campeonato assim, a gente já começa a aumentar. Mas o treino foi super assim, rendeu bastante. Gostei. Agora é pose, né? Agora é hora da verdade. Agora nós vamos ver como que as meninas estão. Pose, desfile, leveza, coisa. Isso também é muito importante. Para quem está em casa, geralmente a pessoa está pensando em competir, nunca competiu antes. Como é que faz para treinar pose? Qual a sua dica para aquele iniciante que nunca posou? Então, o ser humano ele costuma ser muito visual. A primeira dica que eu dou, pega ali aquela categoria, né, que o seu físico escolheu, vamos supor, se é uma wellness, se é uma body fitness, se é uma biquíni, uma women's physique. Olha, pega os vídeos, né, das grandes atletas, ou daquelas que já têm, né, uma bagagem bacana, vai olhando, vai vendo como que é a pose, vai vendo direitinho. Aí depois, quando você já for fazer e pegar alguém para te ensinar, você já tem aquela visão construída ali no seu cérebro, né? O nosso cérebro ele é muito visual. Então a dica que eu pego é essa. No início eu pegava muito. Ficava olhando, né? Tava no meu card, olhando. Então foi mais fácil. Vamos começar? Vamos começar. Então, como que vão ser em relação a isso? Explica um bocadinho, me ajuda nessa parte, Poli. Então, eu pedi para as meninas fazerem o desfile delas normal, para que não tem nada. E depois eu vou dar uma feedback direitinho, algo assim que vai agregar. E eu tô aqui para isso, para ajudar. Então, bom. Ok? Espera na lateral. Virado para o árbitro. Josi. Ah, pois. Pensei que tinha esquecido.
Não. Para, não falei pra ir pro fundo do palco. Não, esporro mesmo. Não foi. Agora você vai pra lateral, esperar pra confronto as duas. Não, aqui do lado, Monique. Agora, Poli. Puxa, confronto, não é isso? Com certeza. Quarto de volta. Você pede. Totalmente diferente, mas no quarto de volta, escondida. No quarto de volta, escondida. A direita. Encosta, né? Tá brabo. Não, tá certo. É o quarto de volta à direita, tá certinho. Quarto de volta. Quarto de volta. Ok. Relaxa. Pode relaxar. Acha o melhor ponto possível, o melhor para fazer esse arrombamento, porque você tem que fazer a transição de perna. A sua é maior, então não cruza tanto, mas joga. Não cruza tanto, só um pouco menos. Isso. Não. Ó, jogo isso. Jogo. Entendeu? Aqui, se você quiser, ao invés de fazer isso aqui, você chegou, aí você pode estar com o cabelo acima, na entrada. Você pode colocar a perninha, só fazer uma coisa assim, bem sutil, Mas cheguei! E outra coisa, você porque depois de mais você pode
olha pra frente. Além de ter muita massa muscular, você está sempre uma categoria acima, mas você tem que manter sempre aquela delicadeza, leveza. Essa é a parte difícil, né, Poli? Por causa da tensão, né? Porque você tá tensa ali em cima, mostrar o músculo. A parte mais difícil, tá ali. É aquela coisa, mas eu tento manter a minha essência. Com certeza. Eu gosto de, sabe? Isso. Aquela coisa, então é isso que eu tô falando, sabe? Pensa que você é, você é uma grande poderosa. Você tem que chegar ali no show, você tem que chegar ali no chegar botar assim, ei, cheguei, já sou campeã, olha pra mim, faz favor, né? Pra mim é assim, segurança, mas sabe, não tem aquela coisa do sorriso, sabe? Quem sabe um monte de gente, pô, mas é como você chega pra fazer necessidade, aí não tinha dinheiro, eu fui lá e querer, então, mostrar o seu melhor, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu físico. Às vezes a pessoa tem um físico bacana, mas ela não souber mostrar, né? Com certeza. Se ela não tiver aquela leveza, não tiver aquela. Não consegue mostrar. E às vezes é aquela coisa, né? Você tá ali, tudo, eu costumo falar assim, você tá ali se perdendo, né? É uma imagem sua, você quer que aquela pessoa compre a ideia de que você sabe o que você tá fazendo. Com certeza. Todas são 10, tá? Isso. Ok. Lateral. Para guardar a outra. Josi. Chama o Paulo para de número 10. Josi. Isso mesmo. Lembra da pessoa ali.
Lembra da pizza? Lembra do rodízio? Oi. É aqui na frente. Vai lá pro fundo, vai lá de novo. Vai lá de novo. Vai de novo, mais pra trás, lá naquele negocinho branco lá. Faz sua apresentação e caminha. Oh, raça. Tá vendo o que é altura, né, pessoal? Isso. Com certeza. Não. Dá o chão, nada. Para. Chão. Isso não. Chão, nada. Vai, bora. Começou. Atleta número 10, Josi. Bora. Ok? Chega, Josi, um pouquinho pro lado. Monique. Muito. As duas juntas. Confronto. Ao centro. Como que é? Oli, vai. Ao centro do palco. Ao centro do palco, atletas. Confronto. Um quarto de volta à direita. Isso. Uma dica: vocês estão muito afastados uma da outra. Por quê? Pole a luz do palco no centro. Então, quem está mais ao centro ganha mais visibilidade do árbitro. Entendeu? Por isso que o atleta ali fica: eu quero ficar aqui, eu quero. Concorda comigo, Pole? Disputa o centro do palco. Um quarto de volta à direita. Um quarto de volta à direita. Um quarto de volta à direita. E aí, Poli? Quer dar uma dica em relação à frente para elas, acertar elas agora? Para na hora, né, do posicionamento de lado, o quadril também solto. Então, vou pegar o quadril, alongamento do quadril, vou fazer para ele ficar bem mais solto do que já estava. Né? Porque se o quadril estiver preso, aí fica mais complicado ainda, né? Na hora de rotacionar a questão da pose. Então, é isso que é,